Fala galerinha do YouTube, Hugo Tanimoto aí da Logitech para mais um vídeo. E nesse vídeo aqui, pessoal, eu vou trazer informações que eu espero que possam ser úteis para vocês, tá certo? Eu me motivei, me inspirei a fazer esse vídeo com base no vídeo mais visualizado aí do canal, que é uma instalação do Windows 11 24H2 em computador antigo. Eu imagino que a galera tá vendo bem esse vídeo aí, porque justamente em outubro desse ano, em outubro de 2025, a Microsoft já informou que ela vai interromper o suporte ao Windows 10. E aí com certeza a galera já está se antecipando, né? E alguns estão tentando fazer a migração aí para o Windows 11, enfim. E talvez muitas pessoas estão justamente com essa dúvida: o que eu vou fazer quando não tiver mais suporte ao Windows 10? Talvez você mesmo que está assistindo agora se pergunte, né? Por isso eu resolvi fazer esse vídeo aí para falar de algumas alternativas que nós temos quando isso acontecer, né? Inclusive tem alternativas aí que eu vou falar, a última, que é a alternativa que eu resolvi adotar. Bom, galera, eu vou aproveitar até que eu tô com esse notebook aqui, ó, que é um notebook antigo e é um notebook ideal para me falar sobre esse assunto com vocês. É um notebook que meu pai vai usar, né? Eu dei aqui uma manutenção nele e botei ele para funcionar, e ele tá com o Windows 10 instalado. E aí vai ser ótimo para me mostrar para vocês aí, para falar para vocês aí sobre essas alternativas, tá bom? Então já deixa o like aí, galera, para ajudar a gente, não custa nada, né? E já ajuda bastante aí o crescimento do canal. Se inscreve se você não for inscrito, tá bom? Fica aí comigo que logo depois da vinheta, então, a gente vai começar a falar sobre esse assunto. Então vamos lá, galera. Antes de falar das alternativas, eu vou falar de 3 alternativas, tá? Eu não mencionei aí no início do vídeo, mas é 3 alternativas que eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Mas antes de falar sobre essas alternativas, eu queria explicar para vocês de maneira breve, resumida e o mais simples possível o que é que acontece quando acabar o suporte ao Windows 10. Pode ser uma dúvida que surge aí, né, na mente de alguns. Então, de maneira simples, galera, quando terminar o suporte ao Windows 10 lá em outubro de 2025, 2 coisas principais vão acontecer. A Microsoft, a equipe da Microsoft, vai parar de fornecer atualizações de segurança e de software para o sistema operacional Windows 10. A questão da falta de atualização de segurança, ela ocasiona um risco para o usuário que continuar no Windows 10. Né? Por quê? Porque sem atualizações de segurança, o computador fica vulnerável a ataque de hackers, né? Que podem colocar vírus, e aí como não tem atualização de segurança, a pessoa pode perder informações, enfim, fica vulnerável a esses ataques e não seria nada agradável. A falta de atualização de software ocasiona a questão de bugs no sistema. Né? Como não vai ter atualizações, uma hora ou outra vai começar a acontecer bugs, travamentos, lentidão, e aí vai ficar bem difícil de continuar usando esse sistema operacional. De maneira simples, são essas 2 coisas aí principais que vai acontecer quando terminar o suporte ao Windows 10, tá bom? É por isso que a gente vai falar aqui de algumas alternativas que você pode levar em conta aí e optar por uma delas, tá bom? Então vamos lá, vou aproveitar, vou trazer você aqui para a tela do notebook aqui, que meu pai vai usar, e a gente vai começar falando sobre essas alternativas. Vamos lá. Muito bem, galera, estamos aí na tela do notebook. Esse aqui é um notebook CCE Ultra Thin N325, é um notebook antigo, tá? E vou até mostrar para vocês aqui, ó, a configuração dele, que é justamente para poder você ver aí sobre as alternativas que nós vamos falar, né? Eu imagino que muitas pessoas, né, assim como eu mesmo me encaixo nessa situação, a gente às vezes não está com capital para investir em um novo computador, né, com um hardware mais atualizado, né? Porque justamente o Windows 11, o novo sistema operacional da Microsoft, ele exige um hardware mais específico, mais novo, mais recente, por assim dizer, né? Isso aí, pessoal, não dá para julgar, né? É uma questão do capitalismo. Imagino que a Microsoft aí, em parceria com essas empresas que produzem computador, notebook, resolveram fazer assim, né? Porque justamente estimula as pessoas a comprar, a fazer uma renovação de notebook e computadores, né? Por isso que tem alguns requisitos que computador antigo não suporta, né, a instalação do Windows 11. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Não dá para julgar, como eu disse, né? É uma questão aí do sistema. Mas aí, o que a gente pode fazer então, caso a gente não esteja com condições de comprar um novo equipamento, né, um novo notebook ou um novo computador?
É justamente sobre isso que nós vamos falar aqui. E esse notebook aqui é ideal para falar sobre isso porque ele é antigo. Ó. Dá uma olhada aqui, ó. O processador dele é um processador Intel Core i3, tá? E é de terceira geração, certo? Terceira geração, então não é algo muito assim poderoso. Por exemplo, para aguentar o Windows 11 ele já não seria recomendado. Aqui tem 8 GB de memória RAM, galera, mas ele só tinha 2 GB, tá, de memória RAM. Aqui eu já fiz aqui um upgrade pro meu pai. E aí eu consegui aqui colocar para ele 2 pentes de memória RAM de 4 GB. E aí ficou com 8 GB, ficou até razoável, tá? Ficou até razoável. 8 GB é o mínimo dos mínimos de memória RAM para você ter uma usabilidade razoável, por assim dizer, mínima no Windows 11, tá? Mas na verdade, para você ficar mais confortável, seria 16 GB para cima de memória RAM. Tá bom? Então aqui esse notebook aí talvez se encaixe na situação de muitos brasileiros aí, de muitas pessoas, não só brasileiros, né? Pelo mundo inteiro aí. Muitas pessoas não estão querendo ou não estão podendo fazer um investimento para uma máquina mais atual, mais poderosa, já que tá caro, né? Notebook aqui tá caro, especialmente no Brasil, meu amigo. Pra gente achar um notebook aí razoavelmente bom, é no mínimo 3 mil reais. Abaixo disso não dá para comprar, né? Um notebook novo, quero dizer, né? Mas enfim, isso aí é para assunto para outro vídeo, né? Vamos voltar aqui para a primeira alternativa para quando acabar o suporte ao Windows 10. Essa primeira alternativa aqui, galera, é uma alternativa que vai se encaixar para as seguintes pessoas, né? Que pode ser o caso aqui do meu pai. Para que eu vou usar um notebook ou computador? Eu vou usar para fazer serviços bancários, eu vou usar para armazenar fotos e vídeos íntimos, né, pessoais. Eu vou colocar coisas aí que são coisas delicadas, que são coisas valiosas para mim. Então essa primeira opção aqui não serve para você, certo? Não serve. Agora, se eu for usar um notebook, que no caso eu se encaixa aqui no exemplo do meu pai, né? Apenas para acessar a internet, para ver informações, né? Para fazer digitações simples, né? Para armazenar coisas que não são tão pessoais assim, tão íntimas. Enfim, é um uso bem simples que ele vai fazer. Então, se esse também for o seu caso, essa primeira alternativa pode ser que seja uma boa para você. E qual é a primeira alternativa? É continuar usando o Windows 10. Pode parecer contraditório, né? Mas essa é uma opção, galera, porque o que vai acontecer, né? Até outubro de 2025, ok. Você vai vir aqui, ó, nas configurações e vai vir aqui no Windows Update. Deixa eu mostrar na prática aqui para vocês, ó. Atualização e segurança. Então, até outubro de 2025, quando você vier nessa opção aí de Windows Update, você vai estar recebendo atualizações tranquilamente, tá? Quando chegar lá em outubro de 2025, vai aparecer talvez uma mensagem, não sei muito bem como é, não estou lembrado, mas vai aparecer uma mensagem informando que não vai ter mais atualizações, tá certo? E aí, por que dá, mesmo assim dá para continuar usando o Windows 10? Até pelo menos dar uns bugs aí e travar o sistema. Porque mesmo que não tenha atualizações, ele vai continuar funcionando. E cá entre nós, né? O Windows 10 ele foi um dos melhores sistemas operacionais da Microsoft. Ele funciona bem, não é tão pesado, né? Então, no caso do meu pai aqui, não é que não vai usar coisas muito pessoais, muito íntimas, não vai fazer serviço bancário, né? Não vai armazenar coisas assim de muita importância. Ele vai usar de maneira simples aí, né? Pro dia a dia. Se ele permanecer com o Windows 10, ele vai continuar usando, mesmo depois que passar outubro de 2025, ele vai continuar usando, porque ainda vai estar recente, né? E aí sabe lá quanto tempo vai durar isso? Talvez 1 ano, talvez 2, né? Ele vai conseguir continuar usando até que comece a dar alguns bugs que fica inviável de usar. Mas aí já passou um tempo, ele vai continuar usando esse computador aqui normalmente. Essa é uma primeira alternativa, mas como eu disse, né? Caso você não vá fazer utilização aí para coisas mais íntimas, né? Para coisas mais delicadas, mais, por exemplo, serviços bancários, né? Armazenamento de fotos e vídeos pessoais e outras coisas nesse sentido. Aí essa alternativa não serve para você, tá bom? Então vamos falar sobre agora a segunda alternativa, que justamente essa segunda alternativa aqui deve ser o que está motivando aí a galera aí a assistir o vídeo
da WashTec aí sobre instalação de Windows 11 em computador antigo. A segunda alternativa é justamente migrar para o sistema operacional Windows 11. Mas só que para fazer isso da maneira mais confortável possível, nós teríamos que ter um computador que exige, como é que eu posso dizer, que atinja, né? Que cumpra os requisitos que a Microsoft praticamente obriga a gente a cumprir. Né? E aí que mora a questão, porque muitos computadores que têm o Windows 10 instalado, eles vão falhar em algum momento aí nesses requisitos que a Microsoft está exigindo. Eles vão barrar aí em alguma barreira que não vai ser possível fazer a instalação. Em poucos casos tem notebook que até atende, né? Tá com o Windows 10 e atende os requisitos do Windows 11. Aí é mais tranquilo, é só você ir lá no Windows Update e vai aparecer lá para você atualizar para o Windows 11 e tal. Aí você faz a atualização, funciona tranquilamente. Mas o que acontece é que a maioria dos que tem Windows 10 instalado não tem o suporte, não atinge, né? Ou não cumpre os requisitos que a Microsoft quer para o Windows 11. Aí que vem a questão, que é uma segunda alternativa, né? Se você não tem condições de comprar uma máquina, investir numa máquina mais nova para atender esses requisitos, aí a segunda opção seria você migrar para o Windows 11 mesmo assim. Como é possível fazer isso? Aqui no canal mesmo eu vou colocar aí no card aqui, né? Aqui em cima, para você ver, é uma alternativa de como fazer isso. E sempre tem, né? Maneiras de você, a gente fala que são maneiras de você pular os requisitos. Mas aí, galera, dá para fazer isso, tá? Inclusive alguns clientes aqui pedem para me instalar o Windows 11 no computador antigo. Eu faço isso, né? Porque não é nada ilegal, né? Eu baixo a ISO no site da Microsoft e a gente faz algumas estratégias para pular os requisitos. Não é nada ilegal, mas assim, por que não seria algo tão apropriado assim? Porque justamente o Windows 11 ele é um sistema mais pesado e não é à toa que ele exige alguns requisitos aí de hardware, né? Não é à toa. Dá para usar, né? Algumas pessoas que eu fiz aí atualização para o Windows 11, mesmo sendo PC antigo, estão usando até hoje. Aí a vantagem é que a pessoa fica familiarizada, né, com esse sistema operacional. E quando ela puder comprar um outro computador mais novo, ela já vai estar acostumada, enfim. Mas só que, pessoal, fica lento, né? Fica meio travoso, sabe? Fica bem complicado, assim. Não é uma alternativa que eu estou usando, por exemplo, né? Que eu não recomendo. Na verdade, podemos dizer até que eu estou usando parcialmente, né? Porque tem um notebook aí que eu passei para minha esposa usar e eu fiz a instalação do Windows 11 nesse notebook. Justamente para me poder não perder o contato com o Windows 11, né? E não ficar meio por fora, né? Mas assim, acontece isso que eu falei, ele fica meio travosinho, não fica tão 100%, né? Mas é possível fazer isso, dá para usar. Se você é uma pessoa que gosta muito do sistema operacional da Microsoft, do Windows, e não quer abrir mão dele, dá para fazer isso, tá? Não vou dizer assim que é impossível usar. Não, dá para usar. Agora você vai ter que ter alguma paciência, que realmente ele não vai ser tão assim fluido, né? Não vai ser uma coisa que você vai usar tranquilamente, ele vai dar umas certas travadas, é um pouco pesado. Beleza, galera? Essa aí, então, é a segunda alternativa. A terceira alternativa, que é a alternativa que eu resolvi adotar para o meu PC aqui que eu estou usando atualmente, e é a alternativa que eu vou usar para esse notebook aqui que meu pai vai usar, já conversei com ele, ele aceitou, é partir para uma distribuição Linux. Bom, aqui que vem um ponto que muitas pessoas ficam na dúvida, né? Poxa, mas Linux é de graça, né? Mas será que é bom mesmo? Tem tantas distribuições Linux, como é que eu faço? É difícil de usar. Tem essa visão aí, né? Mas assim, galera, eu posso falar por experiência própria. Eu mesmo migrei para o Linux totalmente, né? A partir de janeiro desse ano. E estou gostando muito. Não considero que seja algo absurdo, assim, é difícil demais de aprender. Não é. Não é tão simples assim, vai exigir um pouquinho de atenção se você for muito acostumado só com Windows, né? E mesmo no Windows você tem um pouco de dificuldade, talvez no início do uso do Linux você vai sentir uma certa tensão ali, né? Uma certa dificuldade, você vai até ficar um pouquinho talvez estressado. Mas aí com o tempo você vai ver que segue uma lógica, segue um princípio parecido com o sistema operacional do Windows 11 aqui, né?
e a gente se acostuma. Eu mesmo posso dizer para vocês que estou bem acostumado, né? Estou gostando muito. Por enquanto não penso mais em voltar a adotar o Windows 11 aí como sistema principal, né? Estou gostando muito do Linux. Estou usando aqui a distribuição Pop! OS, que é a distribuição que eu vou fazer a instalação aqui. Tá bom, galera? E aí, essa é a terceira alternativa. E inclusive é a alternativa que é mais viável, na minha opinião, certo? Deixar bem claro que é a minha opinião. Então é o que eu estou fazendo e estou gostando muito. O que é que eu vou fazer então para mostrar para vocês? Olha, eu tenho um vídeo aí no canal já sobre instalação do sistema operacional Pop! OS, da distribuição Pop! OS, né? Então eu vou botar aqui no card também para você dar uma olhada, vou botar na descrição desse vídeo o link. E aí você pode olhar caso você tenha interesse em fazer isso no seu computador. Aí eu dou uma dica lá, né? De como fazer, de como baixar a ISO, de como fazer lá o pendrive botável, né? Para fazer a instalação. Então eu não vou mostrar a instalação nesse notebook aqui. Eu já vou fazer essa instalação e depois já volto com vocês aí com a distribuição Linux instalada aqui para mostrar alguns detalhes e falar um pouco mais sobre essa terceira alternativa, que é a alternativa aí, na minha opinião, mais viável quando acabar o suporte aí do Windows 10, caso eu não tenha condição, né, de comprar um equipamento mais atual, com hardware mais atual, que dê um suporte melhor para o Windows 11, tá bom? Então vamos lá, fica no vídeo aí que você vai ver daqui a pouco o Pop! OS instalado aqui nessa máquina. De volta, galera, já com o sistema operacional Linux instalado. Eu fiz uma pequena alteração aqui, eu falei que ia instalar o Pop! OS, mas acabei instalando o Zorin OS, tá, galera? Por alguns motivos, mas uma coisa que eu queria fazer também era testar, porque foi lançado esse ano agora a versão do Zorin OS 17.03, estava na 17.02, né? E aí eu estava curioso para ver as mudanças e aproveitei e baixei essa distro aí, instalei essa distro, que ainda vou ficar aqui em testes com essa máquina antes de levar para o meu pai, né? E aí eu vou poder mexer um pouquinho, fuçar um pouquinho aqui, porque essa aqui também é uma distribuição Linux que eu gosto mais, tá, galera? Na ordem eu gosto mais de Pop! OS, em segundo lugar Zorin OS e terceiro Linux Mint. Até agora são as três, foram as três que eu mais usei, é claro, e nessa ordem aí são as que eu mais gosto, são as mais fáceis que eu achei para quem tá vindo do Windows, por isso que eu sempre, quando vou fazer alguma instalação aqui, eu recomendo aos clientes essas distribuições Linux. O Zorin é uma das mais fáceis que tem, né? Você pode ver que tem uma barra de tarefas aqui, ó, como o Windows. Eu já fixei aqui o LibreOffice similar ao Word e o LibreOffice similar ao Excel, que caso aí meu pai queira mexer em arquivos assim, né, ele vai poder mexer tranquilamente sem precisar pagar licença nenhuma aí para Microsoft, né, o pacote Office. Beleza? Tá aberto aqui, ó. Veja que é bem similar, né? Muito similar mesmo. Pequenas alterações, que é para não ficar totalmente igual, né? Senão seria plágio. Mas é coisa assim de você mexer durante uma semana, você se acostuma totalmente a usar, como se você estivesse usando o Word. A mesma coisa aqui é o LibreOffice similar ao Excel. Beleza, galera? Então só abrindo para vocês darem uma olhadinha aí para ver. Olha só, bem similar, né? Os comandos muito parecidos. Aqui, olha, nessa versão do Zorin OS, geralmente as distribuições Linux trazem como navegador de internet padrão o Firefox. Só que esse ano a distribuição Zorin OS resolveu trazer esse navegador aqui chamado Brave. Talvez muitos de vocês aí já ouviram falar. Eu vou abrir, já está até aberto aí no YouTube, já vai abrir direto no YouTube. E uma das vantagens aqui desse navegador, aqui são os vídeos aí da Washtec, vamos colocar esse aqui, né? Tirar o som aqui para não atrapalhar. Aqui, galera, ó, ele bloqueia, né, os anúncios do YouTube. Então, se você quer assistir os vídeos aí do YouTube sem anúncio, esse navegador aqui tem esse recurso. E ele é um navegador também razoável, né? É open source, código aberto, então tem algumas vantagens, algumas desvantagens, como qualquer navegador, tá bom? Então é isso, galera. Aqui, né, é o Zorin OS, essa distribuição que eu indico aí, que eu recomendo, na verdade, essa é a alternativa que eu recomendo aí, caso você tenha um PC mais antigo, né, e você esteja pensando aí em que fazer, né, quando acabar o suporte do Windows 10, e aí se você tiver um PC mais antigo, como é o caso aqui desse, o Linux é uma excelente alternativa, beleza? Aqui, ó, nós temos um HD de 500 GB e, como eu falei, eu coloquei aqui 8 GB de memória RAM, e ele tá bem ligeiro, tá, galera? Mesmo com HD, ele tá bem ligeirinho, funcionando sem travar, bem rápido aqui, né? Como vocês viram aí, dá para abrir a internet, inclusive dá para abrir outra janela aqui, ó. E aqui vai
ao mesmo tempo que vai funcionando aqui, você pode ver de outra janela. É uma boa alternativa realmente se você aí não tiver com condições de investir numa máquina nova para migrar para o Windows 11, em vez de tentar migrar com a máquina antiga mesmo para o Windows 11, que você vai ter alguns transtornos, pensa na possibilidade aí de experimentar o Linux. É bom fazer um teste, se não gostar você pode voltar para o Windows, né? Tá bom, galera? Então essa era a dica, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui para vocês. 3 alternativas aí para o que fazer quando acabar o suporte do Windows 10 em outubro desse ano, tá bom? Muito obrigado aí pela sua atenção. Mais uma vez eu peço o like aí se você ainda não deixou. Um forte abraço aí e até a próxima.